O comboio regional proveniente de Coimbra freou com um estrondo metálico na plataforma da estação, levantando uma leve brisa fria de outono. Miguel Santos, 28 anos, subiu os degraus com o coração já acelerado pela ansiedade da apresentação que o esperava em Lisboa. Reservara o lugar 42A especificamente junto à janela, para poder rever as suas notas sobre poetas portugueses sem interrupções. Quando chegou ao assento, encontrou um homem mais velho, de 60 e poucos anos, rosto endurecido pelo tempo e pela vida, sentado exatamente ali. O casaco estava estendido no lugar ao lado, o jornal aberto como barreira territorial. Miguel pigarreou educadamente. Desculpe, este é o meu lugar reservado. 42A. O homem ergueu o olhar lentamente, percorrendo Miguel de cima a baixo com desdém evidente. Aqui não há lugares marcados para gente como tu. Senta-te noutra parte. Miguel mostrou o bilhete no telemóvel. Está reservado em meu nome. Pode ver. O homem bufou, cruzando os braços grossos. Não me levanto. Vai procurar outro lugar, maricas. A palavra cortou o ar como uma faca. Miguel sentiu o rosto queimar, uma mistura de raiva e humilhação antiga que conhecia demasiado bem. A carruagem estava quase vazia, havia lugares livres, mas ceder significaria aceitar aquele veneno. Não vou mudar. O lugar é meu por direito. O homem riu-se com desprezo. Ah, és mesmo desses. Dá para ver a légua. Sai da minha frente antes que percas a educação. Foi então que uma voz firme se ergueu do outro lado do corredor. Deixa-o em paz. Agora. Os dois viraram-se. Um jovem de cabelo loiro claro, olhos azuis penetrantes e postura serena levantava-se. Tomás Ferreira, 26 anos, designer gráfico, viajava para Lisboa para ver a mãe internada. Tinha ouvido cada palavra. O homem mais velho fulminou com o olhar. Não te metas, rapaz. Isto não é contigo. Tomás aproximou-se sem hesitar. Torna-se comigo quando alguém é insultado por ser quem é. Virou-se para Miguel com um olhar de solidariedade imediata. Vem sentar-te aqui comigo. O meu lugar é junto à janela e está livre ao lado. Miguel hesitou apenas um segundo. A raiva ainda fervia, mas a calma de Tomás era como um bálsamo. Pegou na mala e mudou-se. O homem resmungou insultos baixinho e voltou ao jornal, mas a tensão pairava. Obrigado, disse Miguel em voz baixa, sentando-se. Não precisavas de te meter. Tomás sorriu, um sorriso genuíno que iluminou o rosto inteiro. Precisava sim. Não suporto ver alguém ser tratado assim. A conversa começou devagar, o tempo, a viagem, Coimbra. Miguel contou que dava aulas de literatura e que a apresentação era sobre autores LGBT marginalizados na história portuguesa. Tomás falou do seu trabalho em Aveiro, da mãe com cancro, da solidão que sentia por vezes. Falaram como se conhecessem há anos. Riram de anedotas pequenas, partilharam silêncios olhando o Mondego e depois o Tejo. Quando o comboio chegou a Santa Apolónia, trocaram números. Se precisares de companhia em Lisboa, liga, disse Tomás, com uma timidez súbita. Miguel sorriu. Prometo. Mas nenhum imaginava que aquele encontro forçado pelo ódio se tornaria o início de algo profundo. Os dias seguintes foram uma surpresa para ambos. Mensagens trocadas primeiro sobre coisas banais, chegaste bem. Como correu a apresentação? Evoluíram rapidamente para conversas longas até de madrugada. Miguel vivia em Coimbra com o gato adotado, num apartamento pequeno cheio de livros. Era assumido na universidade, mas a família em Trás-os-Montes ainda fingia não saber. Tomás morava em Aveiro, perto da Ria, num estúdio caótico de desenhos e computadores. Era gay, mas poucos amigos próximos sabiam, a família, católica praticante, nunca tocara no assunto. Encontraram-se uma semana depois num café junto ao Tejo, em Lisboa. Tomás estava lá para consultas da mãe. Passearam pelo Alfama, subiram miradores, falaram de tudo, medos, sonhos, as vezes em que tinham sido rejeitados por serem quem eram. Às vezes sinto que vivo duas vidas, confessou Miguel, olhando o rio dourado pelo pôr do sol. Na universidade sou livre, em casa da família sou o filho perfeito que nunca namorou seriamente. Tomás assentiu.
A minha mãe pergunta sempre se tenho namorada. Digo que não tenho tempo. Mas dói mentir. Naquele dia, ao despedirem-se na estação, as mãos roçaram-se mais tempo do que o necessário. Nenhum disse nada, mas ambos sentiram a eletricidade. O romance começou devagar, com encontros planeados entre Aveiro, Coimbra e Lisboa. Fins de semana roubados, passeios pela costa, jantares caseiros. Miguel cozinhava bacalhau à brás, Tomás trazia vinho verde. Riam alto, beijavam-se escondidos nos elevadores dos prédios antigos. Mas nem tudo era perfeito. Tomás adiava contar à família. Miguel pressionava suavemente, com medo de perder o que tinham construído. Um dia, o passado voltou de forma inesperada. Miguel recebeu uma mensagem de número desconhecido: sei quem és e o que fazes com aquele loiro. Se não queres problemas, afasta-te. Anexada estava uma foto dos dois de mãos dadas no mirador da Senhora do Monte. O coração de Miguel gelou. A foto era nítida. Alguém os seguira. Miguel mostrou imediatamente a Tomás numa chamada de vídeo à noite. Quem pode ter sido? Perguntou Tomás, o rosto pálido na tela. Miguel respirou fundo. Lembrei-me de uma coisa. Aquele homem do comboio. Tinha qualquer coisa no olhar que não esqueci. E se for ele? Tomás franziu o sobrolho. Impossível. Foi só um idiota qualquer. Mas a dúvida instalou-se. Mais mensagens chegaram, insultos, ameaças veladas de contar às famílias, ao trabalho. Miguel começou a olhar por cima do ombro na rua. Tomás perdeu o sono. Decidiram investigar. Tomás, com habilidades de designer, ampliou a foto e viu ao fundo uma figura desfocada, um homem grisalho com o mesmo casaco do comboio. Era ele. Chamava-se António Ribeiro, reformado, antigo militar, conhecido na terra natal perto de Coimbra por opiniões radicais contra os desviados, como dizia abertamente no café local. Descobriram-no através de redes sociais antigas e comentários homofóbicos em grupos locais. Vamos confrontá-lo? Perguntou Miguel, dividido entre medo e raiva. Tomás segurou-lhe a mão. Não sozinho. Juntos. Marcaram encontro num café neutro em Coimbra. António apareceu, surpreendido por serem eles a chamá-lo. Queríamos saber por que nos segue e ameaça, disse Tomás, voz firme. António riu-se. Porque gente como vocês destrói a sociedade. Vivos no comboio, aquele maricas a defender o outro. Depois vivos juntos em Lisboa. Alguém tem de parar esta pouca vergonha. Miguel sentiu a raiva subir. Não tem direito nenhum sobre as nossas vidas. António inclinou-se para a frente. Tenho o direito de um pai proteger o filho. Os dois congelaram. Filho, repetiu Tomás, confuso. António baixou os olhos pela primeira vez. Tomás. É meu filho. O mundo pareceu parar. Tomás empalideceu. Você. É o António Ribeiro que abandonou a minha mãe quando eu tinha 3 anos. António assentiu devagar. Casei com outra mulher, tive outra família. Nunca quis saber de ti. Mas quando te vi no comboio, reconheci-te pela fotografia que a tua mãe me mandou há anos. Segui-vos para confirmar. Tomás levantou-se, tremendo. Abandonou-nos e agora quer controlar a minha vida. Não é natural, o que vocês fazem, murmurou António, mas a voz já não tinha a mesma convicção. Miguel segurava a mão de Tomás por baixo da mesa. O amor não pede licença para ser natural. António calou-se. Pela primeira vez, viu os dois juntos, o filho que abandonara e o homem que o amava. Algo rachou dentro dele. Nos dias seguintes, Tomás cortou contacto. A mãe, ao saber, chorou, não pelo namoro, mas pelo passado que voltava. Apoiou o filho incondicionalmente. Miguel esteve sempre ao lado, paciente, ouvindo as noites de raiva e tristeza. Mas António não desistiu. Começou a aparecer à distância, na consulta da mãe no hospital, na saída do trabalho de Tomás. Não ameaçava mais, apenas observava. Uma noite, António bateu à porta do estúdio de Tomás. Quer falar. Tomás deixou entrar, Miguel ao lado como proteção.
Antônio sentou-se, mãos trêmulas. Passei a vida a acreditar que ser homem era uma coisa só. No exército, ouvíamos piadas, castigávamos os fracos. Quando soube que tinhas saído à mãe, e não a mim, tive vergonha. Tomás ouvia em silêncio. Segui-vos porque queria provar que estava certo. Mas vivo juntos. Vi como ele te olha, como tu sorri quando ele fala. Nunca vi nada assim na minha vida. Lágrimas surgiram nos olhos do homem duro. Perdi 30 anos contigo. Não quero perder o resto por orgulho estúpido. Tomás chorou também. Mas chocaste-me muito. Primeiro abandonando, depois ameaçando. Eu sei. Não peço perdão fácil. Só peço uma oportunidade de conhecer o meu filho. E o homem que ele ama. Miguel apertou a mão de Tomás. Este assentiu devagar. Começaram devagar, cafés os três, caminhadas. Antônio ouvia histórias da infância que perdera, via fotos. Perguntava sobre o trabalho, sobre o amor. A mãe de Tomás conheceu Miguel e abraçou-o como genro. Antônio apareceu numa consulta, tímido, levando flores para a ex-mulher que traíra. A transformação não foi mágica. Houve discussões, recaídas em velhos preconceitos. Mas Antônio esforçava-se, leu livros que Miguel sugeriu, foi a uma marcha do orgulho em Lisboa, de longe, mas foi. Um dia, no mesmo comboio onde tudo começara, os três viajaram juntos para um almoço familiar. Antônio insistiu em pagar os bilhetes. Desta vez, lugares reservados para todos. Riu-se, um riso verdadeiro. Um ano depois, numa tarde de primavera junto à Ria de Aveiro, Tomás e Miguel organizaram uma pequena cerimónia de compromisso. Não casamento legal ainda, mas promessa diante de amigos e família. A mãe de Tomás, já em remissão, sorria radiante. Antônio estava lá, de fato simples, olhos úmidos. Quando chegou a hora dos votos, Tomás olhou para Miguel. Aquele dia no comboio, pensei que estava a defender um estranho. Não sabia que estava a encontrar o amor da minha vida. Obrigado por nunca desistires de mim. Miguel sorriu, voz embargada. E tu ensinaste-me que o amor pode vir dos sítios mais inesperados. Até de um roubo de lugar. Antônio aproximou-se no final, abraçando o filho pela primeira vez em décadas. Desculpem o atraso, disse, voz rouca. Mas aprendi a lição mais importante da vida: o amor verdadeiro não se rouba, partilha-se. Os dois homens beijaram-se sob aplausos, o sol brilhante refletindo na água. O que começara com ódio terminara em redenção. Um lugar roubado no comboio tornara-se o início de uma família reconstruída, mais forte, mais verdadeira. Porque o amor, quando é profundo, vence até os corações mais endurecidos.